A Organização das Nações Unidas já havia mostrado que mais de 132 milhões de pessoas não tinham condições de arcar com os custos de uma dieta saudável na América Latina e no Caribe, sendo 43 milhões passando fome. Agora, um relatório traz o quanto isso pode pesar no bolso no futuro aos países que não encaram o problema da segurança alimentar como uma das prioridades. Para saber mais sobre esse estudo, quero conversar então com Mário Lubetkin, que é diretor-geral adjunto, e representante regional da FAO para a América Latina e Caribe. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Lubetkin, a gente realmente vê que o relatório traz esse índice que, de uma certa forma, serve como um alerta, um alarme, para que se invista mais para que as pessoas tenham acesso com maior facilidade a uma alimentação de qualidade, Olha, o desafio de fundo é o seguinte: a gente vai passando o tempo, não está se resolvendo o problema da fome. Você falou, são 43 milhões de pessoas que passam fome e que têm insegurança alimentar, mais de 131 milhões. Então, o problema é passar de um cenário diagnóstico a um cenário operativo, onde o tema econômico, macroeconômico é fundamental. Você não pode falar de insegurança alimentar e plano de segurança alimentar se não tem, logicamente, trabalho da agricultura, mas se não tem também o trabalho da economia, das inversões externas, do meio ambiente, da educação, da saúde. É impossível hoje não ter conta de todos estes elementos, e todos estes elementos têm um custo, naturalmente, se a gente quer resolver realmente o problema da fome. Tá aí. E, Lubetkin, também é interessante que o estudo traz a questão de quanto deve se investir na área rural, na produção agrícola, para justamente nesse setor não ter, aí, por causa de intempéries climáticas, ter um problema de acesso a alimentos, Sem dúvida, hoje é um momento bem complexo, como você fala. Ainda temos o efeito do pós-Covid-19, del Covid, temos o efeito de uma crise econômica que vem bem de longe, temos o efeito da guerra também, temos o efeito do câmbio climático. O estudo que você fala, que lançamos agora com a CEPAL e outros atores regionais e internacionais, mostra que se a gente tem um custo real sobre o tema da segurança alimentar que supera o 6,4% do produto bruto interno. E se a gente não se movimenta nos cenários de inação, o custo do PBI pode ser ainda maior. Por lo tanto, se pensando em 2030, pensando de que nesse ano as Nações Unidas e o sistema internacional decidiu que a gente tem que chegar a fome zero, estamos longe disso aí, naturalmente temos que atuar imediatamente, senão o custo no PBI vai ser muito superior ao que a gente está falando agora. Lubetkin, eu quero também incluir aqui na nossa conversa o jornalista Leandro de Souza, para que então também possamos ampliar essa discussão desse resultado, do resultado desse relatório da FAO. Por favor, Leandro. Boa tarde, diretor. Prazer em falar com o senhor. Eu lhe pergunto, o senhor citou duas questões que eu acho que são, talvez, o ponto central da discussão. O primeiro é a questão da mudança climática, que afeta diretamente a produção de alimentos no mundo. O segundo é a questão da concentração, tanto de renda quanto, propriamente dito, dos alimentos. Como resolver essa situação? Quer dizer, na medida em que as mudanças climáticas terão cada vez mais efeitos sobre os campos e, por consequência, a tendência é que haja uma queda, muitas vezes significativa, da oferta e, por outro lado, a concentração da boa alimentação, da alimentação mais nutricional nas populações com maior renda. E a gente sabe, por exemplo, que as populações mais pobres são aquelas que acabam sofrendo mais. Como os senhores enxergam, qual a solução, como encontrar um meio para poder levar essa alimentação e chegar a esse objetivo, como o senhor falou, que é a fome zero no planeta? A primeira coisa, se a gente está falando dos produtores rurais, é que nós temos que apoiar muito melhor na qualidade, na tecnologia, no conhecimento, para que esteja melhor preparado de frente aos ataques do câmbio climático que vão continuar sem dúvida e que o que se trata é de preparar muito melhor ao produtor rural e nisso, para nós é bem importante o agricultor familiar que representa na América Latina e no Caribe mais de 70% de produtores que têm que estar
melhor preparado, porque, como você fala, senão o peligro é a caída de um setor importante da agricultura familiar em um cenário de pobreza, e isso pode afetar muito, do ponto de vista econômico e social, os mesmos países. Junto ao câmbio climático, a gente tem que ir preparando um conjunto de medidas, e isso é o que foi lançado para o informe, e que é parte de uma avaliação que a gente está fazendo e que tem que ter profundizações permanentes. Ou seja, para nós é fundamental optimizar o orçamento público, melhorar a eficácia do gasto em investigação, em desenvolvimento, em infraestrutura, através de políticas macroeconômicas, comerciais e marcos normativos muito mais claros, onde também, não somente os governos, as organizações internacionais como a FAO, que é líder da segurança alimentar, mas também o setor privado, o pequeno agricultor, a universidade e os legisladores têm que actuar fortemente para o marco normativo, mas no mesmo tempo a gente tem que ter melhor informação. Temos que ter uma recopilação melhor para dar melhores instrumentos para o produtor rural, para que tenha a melhor capacidade de conhecimento e poder actuar e tomar medidas. E como você fala, também é o problema da nutrição, que tem que ter medidas muito claras. Assim, aí tem uma coisa bem forte e marcada na América Latina e Caribe. Você sabe que na região que tem um nível de produção de alimentos extraordinário, o custo por dia de alimentar-se bem é o mais caro do mundo. Passa os $4 por dia custo diário de nutrição boa. E o promedio mundial é de 3,66. Isso é uma contradição muito grande. Naturalmente, não é Brasil. Estou falando no conjunto da região, onde a gente tem países dramaticamente colocados como Haiti, que puxa no promédio da região. Mas não tem dúvida que esses dados são até provocadores para uma região que tem a capacidade que tem. E outro ponto que a gente tem que tomar em consideração é que na qualidade da comida estamos tendo um fator junto ao tema da fome, que antes não estava colocado, que é o tema da obesidade. Você tem que imaginar que quase 25% da população da América Latina é obesa. E um número muito alto de crianças menores de 5 anos estão nessa situação. Você imagina o efeito que pode ter para as nossas sociedades no futuro se continuar este processo. Os efeitos são dramáticos quando a gente olha de fato que a população, as crianças estão sofrendo muito com a questão da desnutrição, e isso vai ter impacto ali na frente, porque uma boa alimentação na primeira infância é fundamental para o desenvolvimento da criança. Deixa eu só fazer um ponto a mais aqui, diretor, que eu acho importante, que é a questão que o senhor citou, os conflitos armados. A gente sabe, por exemplo, que esses conflitos acabam afastando as populações rurais que, de alguma maneira, evadem do campo e deixam de produzir. Seja porque se sentem ameaçadas, seja porque muitas vezes, e aí eu vou pegar o exemplo não da América Latina, mas, por exemplo, na África tem acontecido muito, os campos minados acabam impedindo a produção agrícola. Essa questão dos conflitos que está ameaçando, os senhores têm colocado no eixo da discussão, no eixo do debate, e como superar essas questões, já que a gente está vendo um recrudescimento desses conflitos armados pelo mundo inteiro, ameaçando inclusive até mesmo a América Latina agora nos últimos tempos. Por fortuna, Fábio, a gente pode dizer uma coisa, esta região é uma região de paz. A gente tem um conflito dramático na Haiti, mas com outras relações, mas a gente não estamos nem na guerra da Ucrânia e Rússia, nem estamos no cenário dramático de gás, e a gente tem que avaliar muito bem, porque a gente tem possibilidades de sair muito mais rapidamente que outras realidades, justamente porque somos um continente de paz. Naturalmente, o efeito da guerra em outras regiões afeta nós, fertilizantes, aumentou o custo, temos um desafio de ter capacidades maiores de produção a nível regional. São todos desafios que temos que colocá-los, e estão sendo colocados, justamente, não somente para avaliá-los, sino também para actuar. E aí temos um dado que eu quero subrayar, que é bem importante. Esta região, você sabe que a FAO faz suas análises anuais de tendência de fome e tendência de malnutrição. Esta região, América Latina e o Caribe, por primeira vez, e foi a única região no nosso último informe de 2023, abaixou 3 milhões de pessoas que passavam fome. Naturalmente, são cifras pequenas, se a gente pensa em 43 milhões de pessoas que passam fome ou 132 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar. Mas é uma señal, não é uma tendência, é uma señal. E eu vejo uma região trabalhando ativamente nessa direção. Eu vejo muitos governos
trabalhando para achar caminhos locais e regionais. Te coloco uma coisa bem importante. A gente fez uma reunião bem importante da única estrutura regional que existe hoje de diálogo, que se chama a CELAC. E a CELAC, que integra os 33 países da região, fizeram aqui, eu estou te falando de Santiago de Chile, onde está a sede regional da América Latina e do Caribe da FAO, fizemos aqui uma reunião de 27 ministros da Agricultura e se acordou, depois de um ano de debate, de um novo plano de segurança alimentar e nutricional 2024-2030. São sinais muito fortes, são sinais que têm a ver com as políticas locais, com a atitude do setor privado, da sociedade civil, da academia, dos parlamentares. São sinais de expectativa positiva, mas naturalmente a gente não pode pensar que de um dia para o outro vai se resolver. O tema é entender as tendências e ter uma tangibilidade de resultados. Esse é o desafio que a gente tem por delante daqui para frente. Lubetsky, mais uma perguntinha, porque o estudo também traz, né, de uma forma até bem explicativa, de que, como o senhor há pouco comentou, que a alimentação saudável está cada vez mais cara, ou seja, ela já exclui uma parte da sociedade, né? A gente tem populações indígenas, a gente tem afrodescendentes, nós temos até próprios pequenos produtores rurais que não conseguem ter, muitas vezes, acesso a essa alimentação saudável. Agora, isso mostra que não é um problema que vai se resolver individualmente, precisa pensar no macro. E isso acarreta o quê? Baixo desenvolvimento intelectual, por causa de não ter os nutrientes. Com isso, maior acesso à dependência de uma saúde pública de qualidade. Quer dizer, o reflexo da má alimentação vai gerando outros problemas. Por isso que o custo de se garantir uma alimentação decente é muito mais em conta do que depois tentar remediar, né? Fábio, é impossível. Antes a gente falava solamente da luta à fome. Hoje, se a gente não fala da luta à fome contra a malnutrição, não resolve o problema da luta à fome, como você bem colocou. Tem uma relação muito profunda de comer e comer bem. Esse é um dos grandes desafios, um dos maiores desafios que a gente tem na região. E aí também tem um espírito. Vou te colocar uma coisa que tem relação direta com o Brasil. O Brasil está presidindo o grupo dos 20, ou seja, os países mais poderosos do mundo que tem presidência brasileira durante 2024. A gente foi informada e estão pedindo um apoio, concretamente o governo brasileiro, para que no mês de julho, que vai se lançar no Brasil a aliança contra a fome e a pobreza do G20, do grupo dos 20, que nunca havia acontecido antes. E que a FAO se comprometeu com as autoridades do Brasil de apoiar esse lançamento para iniciar uma fase na qual os grandes líderes do mundo se comprometam em concreto, na realidade, em inversões, justamente para invertir essa tendência. Esses são outros dados que vão na mesma realidade. Mas é impensável que esta região, América Latina e o Caribe, tenha um custo diário de alimentação saudável por encima dos $4, quando na América Latina e o Caribe, até em África, é 3,66, 3,70. Repito, justamente esos $4 não será Brasil. Estamos falando da América Latina toda. Estamos falando de uma região que está com 3 velocidades diferentes. América do Sul, mais para frente, mais rápida em resolver o problema da insegurança alimentar. América Central, que está fazendo esforços muito grandes, mas que o câmbio climático cria problemas muito sérios para eles para avançar. E temos um Caribe que continua a aumentar el tema de la seguridad alimentar. El desafío, otro de los grandes desafíos de América Latina y el Caribe para nosotros, es no ir a 3 ritmos, ir a un ritmo só. Y para eso también América del Sur tiene gran responsabilidad con el resto de la región y es también una oportunidad, no solo responsabilidad, es una oportunidad até para los pequeños productores para pensar en grande y no solamente no pequeño, como tem que se desenvolver a nossa região, que muitas vezes não pode ter soluções individuais, sino tem que ter soluções mais amplas e articuladas. Lubetsky, diretor-geral adjunto e representante regional da FAO para a América Latina e Caribe, muito obrigado por trazer informações sobre esse relatório recém-divulgado e também mais uma reflexão para que a gente tente encontrar uma saída para a insegurança alimentar. Muito obrigado, uma boa tarde. À disposição.